Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e você está no canal Palavra de Sabedoria. Nós iniciamos no vídeo anterior uma série de vídeos sobre tipos de oração. Nós falamos o primeiro tipo, que é a oração de louvor e de gratidão. E hoje nós vamos falar sobre a oração de petição. É a oração em que nós pedimos algo a Deus em nosso favor. Então nós vamos estar lendo um texto, está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, e nós vamos estar lendo o versículo de número 6, que diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Então aqui nós vemos a palavra petições no plural, né? Então Paulo ele está escrevendo aos Filipenses. Filipenses, para quem não sabe, é a carta da alegria, né? Paulo estava preso quando ele escreveu a carta aos Filipenses e, não obstante ele estar preso, ele escreveu sempre rogando aos filipenses que ficassem alegres, que se regozijassem no Senhor, se alegrassem no Senhor. Então ela é a carta da alegria. E ele está agora dizendo o seguinte: vocês não devem ficar inquietos por coisa alguma. Então nós sabemos que no mundo que nós vivemos, sempre aparece alguma coisinha para tirar a nossa paz, para nos deixar inquietos. Mas Paulo ele está dizendo: ao contrário de vocês ficarem inquietos, vocês devem apresentar todas as vossas petições diante de Deus. E ele usa a expressão que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, ou seja, apresentadas diante de Deus. Então Paulo ele vai dizer o seguinte: vocês não precisam ficar tristes, não precisam ficar inquietos, mas quando a dificuldade surgir, quando a tristeza começar a querer encher os vossos corações, apresentem a Deus as vossas petições, apresentem a sua necessidade, apresentem o seu problema, apresentem a sua dificuldade, apresentem as suas necessidades urgentes diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Jesus também ele incentiva os seus discípulos e também a nós, né, no século 21, a orarmos, a apresentarmos a Deus as nossas necessidades. E ele ainda reforça que aquilo que nós pedirmos, nós vamos receber. Está lá em Mateus capítulo 7 e também o versículo 7 e o versículo 8. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então Jesus está aqui também incentivando, né, a oração de petição. Ele está incentivando que nós busquemos, que nós peçamos, né? A gente pode pedir a Deus e Ele vai nos atender. Mas eu quero fazer aqui uma ressalva neste versículo.
Quando nós lemos esses dois versículos isolados, Mateus capítulo 7, 7 e 8, dá-nos uma impressão de que tudo o que nós pedirmos, Deus vai nos ouvir, né? Genericamente, de uma forma geral, tudo o que nós pedirmos, Ele vai nos ouvir. Porém, há uma regra na arte de interpretar a Bíblia, a hermenêutica, que diz o seguinte: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, quando Jesus disse que tudo que você pedir, você vai receber, nós precisamos colocar esse texto num contexto geral das Escrituras. E eu gosto sempre de usar um texto falando de oração, que é a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14. O 14 e o 15, que diz o seguinte: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Versículo 15: e se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, quando Jesus diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis, isso não quer dizer que tudo que nós pedimos, Deus vai nos atender. Então, a Bíblia, ela se completa. Então, João, ele vai ampliar um pouco mais o assunto, dizendo o seguinte: se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, aí sim ele nos ouve. Então, um versículo interpreta outro versículo. Porque senão a gente cai naquele erro, né? Dizer, eu posso pedir tudo que eu quiser que Deus vai me dar. Não é muito bem assim. Agora, se você orar segundo a vontade de Deus, apresentando a sua necessidade diante de Deus, a chance, a probabilidade de Deus atender a sua oração é muito grande. Então, quando você estiver passando por algum problema, lembre do conselho de Paulo: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Apresente a sua necessidade a Deus, apresente o seu problema a Deus, e Ele vai, com certeza, te ajudar nesta parte, nesta necessidade. Espero que você tenha gostado desta palavra, espero que Deus venha abençoar você através desta palavra, e até o próximo vídeo, a próxima palavra de sabedoria.